Bem, vamos lá, bom dia, desculpem o atraso, como eu disse agora há pouco aí pelo chat, né? Acabou, cheguei aqui, os computadores estavam desligados, aí eu perguntei o que houve, essa mudança de elevadores, essa barulheira que vocês ouvem aí, desligaram a luz durante a madrugada. E você sabe que quando você desliga um computador, a não ser pelas condições normais, depois, principalmente aquele que tem muitos dados, ele começa a demorar para carregar. E foi o que aconteceu aqui. Eu tive que reiniciar umas 3 vezes e peço desculpas por a gente estar começando aqui agora, né? Mas é melhor antes tarde do que nunca, como a gente sempre diz, né? Então vamos lá. Bom dia, Fabiana, Délia da Mata, bem-vinda. Fernanda, Marcela, Simone, Alexandre, Cacá Mota, André Berilo, Lázaro César do Rio de Janeiro. Quem mais? A Lígia, Lucas Prestes, Azastic, Snook Pum. Que legal, começamos com uma turminha legal aqui hoje, muito bom, e o tema é muito importante, e nós vamos abordar ele de algumas formas, né? Da forma que todo mundo conhece e de uma outra forma que nós já vamos ler aqui. Eu sempre trago um textinho para a gente ler, né? Um texto. Então, eu queria saber o que vocês acharam do programa de ontem à noite. Algumas pessoas disseram que eu espremi o Jorge. Não é que eu espremi o Jorge, não, eu quero saber, eu estou lá como entrevistador e como aprendiz, então eu quero saber, está falando, eu não entendo, eu tenho que interromper para perguntar, né? Então, mas foi legal, eu acho que deu para dar início à questão do que é a realidade, né? Muito embora, na minha opinião, é muito difícil falar sobre realidade, porque a gente não sabe o que é, né? Não sabe o que é. Eu não sei o que é realidade. Realidade, para mim, é aquilo que a gente enxerga aqui, isso é real, né? Isso é, pelo menos no nosso mundo físico. Eu estou batendo no vidro, eu estou tocando no monitor, na câmera aqui, o meu dedinho, tudo isso aqui, isso é real. Pode ser ilusório, mas enquanto isso, é o que eu conheço, a realidade que eu conheço é essa. Então, quando começa a falar de coisas acima, prana, ilha, aqui, lá, tal, aí já, puxa, fica difícil. Para quem é aquele que está iniciando, e o nosso programa não é de iniciados, né? E nem de terminados, muito menos. São pessoas de todas as ordens, são pessoas comuns, são pessoas que nunca viram ouvir falar em absolutamente nada disso, então nós temos que falar uma linguagem acessível a todos. Eu sei que é difícil às vezes, mas temos que falar, então, para ficar compreensível. Muito bom. Família. Como o Jorge já disse em um certo programa Vida Inteligente, né? Família é aquele que serve. Pega a etimologia, parece que é sobre escravo, né? Eu trouxe o texto, onde é que está? Eu preciso abrir ainda aqui. Enquanto nós vamos conversando aqui, eu vou abrir o meu. Eu mandei o texto pelo Gmail e tenho que baixá-lo aqui. Cheguei aqui com essa surpresa. Bom, enquanto isso eu vou baixando o tema, eu vou baixando o artigo que eu trouxe. Eu devo dizer para vocês que o Vida Inteligente Interativo continua. Ele só não vai ter Vida Inteligente Interativo dia 25 de dezembro, né? E no dia 1º de janeiro. E não é porque eu estou comemorando o Natal ou estou comemorando o Ano Novo, absolutamente não, nada disso. É que os filhos vêm, fazem almoço, essas coisas todas, então é difícil e cada um tem os seus compromissos, não vamos nos prender aqui para um dia não termos programa. Então nós vamos ter normalmente menos dia 24 e dia 31, ok? Deixa eu ver, pronto, agora já vou baixar. Gostou, Délia? Você assistiu ontem então? Lígia, César, o programa do VI, Inteligente, o Poder da Mãe, acho que esse é o nome, espera aí que eu vou procurar. O Poder da Mãe Universal, se eu não me engano, né? Isso, é alguma coisa assim. Tem lá no Mosaicos do Novo Ciclo, lá na Rádio Vida Inteligente, vocês têm está por ordem ali, você pode ver tudo, né? Então um minutinho só, deixa eu escolher aqui alguma coisa aqui. Estamos sem pressa mesmo, estamos em época de festa, só aprovar uma capa aqui. Eu estou aprovando uma capa, por falar nisso, ontem eu fiz o lançamento, já me pediram, então é uma forma, quem sabe a gente consiga arrecadar alguma coisa vendendo isso, né? Eu separei todos os interativos que uma pessoa me pediu, separei todos os interativos que o Jorge participa, são 29. Esses 29 interativos que o Jorge participa deram 4 DVDs, né? 4 CDs. E esses CDs estão sendo comercializados. Então, pedi para fazerem a capa e eu estou aqui, vamos ver o que eu vou aprovar aqui, porque eu tenho que
tem que atender quem fez hoje. Então vamos voltar para eu ver qual é a capa. Enquanto isso nós vamos vendo. Cadê? Ixi. Fecha esse, deixa eu ver outra capa. Deixa eu ver outra capa. Vamos ver o que a minha intuição vai dizer. Qual é a capa que vai aprovar? Tá, eu acho que essa terceira. Então tá bom. Responder, vou para a terceira. Responder a terceira. Interativo é bom, né? Por causa disso. Tudo ao vivo, não tem improvisação. E sempre gostei de fazer ao vivo por causa disso. Então vamos lá. Então tá, deixa eu pegar o texto aqui. Então nós temos o conceito de família, né? Como a gente conhece. Pai, um homem, se casa com uma mulher, ou se une com uma mulher, e aí ele constitui uma família. Uma família não é ele e a mulher, né? Não é ele e a companheira e ele. É exatamente o que sai daí. Que aí... Ué, cadê o troço que eu fiz aqui? Mandei pra cá, tá. Sai... Aqui entrou muita mensagem aqui, a minha mensagem. Ok, tá aqui. E aí se constitui a família com a questão dos filhos. Os filhos, netos, tal, aí começa a criar a família, esse conceito que nós temos. Mas vem a grande pergunta para o tema aparecer hoje. Muitas pessoas têm o seu suporte, a sua vida, o seu tudo na família. Então, aqui nós vamos mostrar dois textos onde existe uma outra visão sobre a família, e é isso que nós vamos debater. Porque dizem, o tempo que eu estudava, não, eu tenho 53 anos de ufologia, estudo de discos voadores, seus tripulantes e tudo. E naquele tempo que eu estudava, que eu era mais ativo nessa questão, que eu acreditava em algumas coisas, diziam, né, aquelas canalizações, tal, que o mundo de quarta dimensão, que todo mundo fala, né, nem sei que bicho é esse, o mundo de quarta dimensão era o mundo onde não existiam fronteiras, ninguém precisava ter, ou ninguém precisa, sei lá, nunca fui lá, ninguém precisa ter grade nas suas casas, porque tudo é de todos. As famílias, vamos dizer, são relativas, porque se eu e uma mulher temos uma criança, quem cuida é a comunidade, não é meu filho, filho da minha mulher, né? E até a própria questão dizem, isso é muito bonito, dizer, e quem sabe tomara que seja assim mesmo. Então não tem esse negócio da minha mulher, meu, isso aqui também não é uma zorra total, nada disso, é uma consciência, o que a gente fala muito aqui, consciência totalmente diferente. Então não tem divisa, não tem fronteira, ninguém acumula bens porque não precisa, tem para todo mundo, e todo mundo cria os filhos de todo mundo, e todo mundo vive em harmonia. Isso é legal, não é? Então, mas nós aqui, na terceira dimensão, esse planeta aqui, que dizem, os espíritas dizem que é provas e expiações, né, em que o próximo será a regeneração, outros vendem o peixe do seu planeta da forma que melhor lhes convém, mas nós, a minha família, a minha mulher, os meus filhos, os meus netos, é tudo meu, tudo nosso, vocês já perceberam? Será que é assim? Então vamos começar aqui. Bom, não sei, ainda nem estou lendo o que nós estamos conversando aqui, que vocês estão conversando, mas de qualquer forma vamos entrar no tema em função principalmente do atraso causado pelo seu apresentador aqui, Eustáquio André Patunas. Vamos falar sobre esse texto aqui para começar, sobre o condicionamento familiar. Prestem atenção nisso aqui que nós vamos falar. A família é a causa raiz de todas as neuroses, não se choque. Nós temos que entender a estrutura psicológica da família, o que ela causa à consciência humana. A primeira coisa é, ela condiciona a criança a certa ideologia religiosa, a um dogma político, a uma filosofia, a alguma teologia. E a criança é tão inocente, tão receptiva, tão vulnerável que ela pode ser explorada. Ela ainda não pode dizer não. E mesmo que soubesse dizer não, não diria, porque ela é muito dependente da sua família. Absolutamente dependente. Ela é tão desamparada que tem que concordar com a família, com qualquer tipo de insensatez que a família queira que ela concorde. Isso aí está soando familiar, não está não? Vamos lá. Calma aí, Lígia, você não viu nada ainda.
A família não ajuda a criança a perguntar. Dá-lhe crenças e crenças são venenosas. Uma vez que a criança se torna sobrecarregada de crenças, suas perguntas se tornam enfraquecidas, paralisadas, suas asas são cortadas. Quando ela se tornar capaz de perguntar, ela estará tão condicionada que se moverá a cada investigação com um certo preconceito. E com preconceito, sua investigação não será autêntica. Você já está carregando uma conclusão a priori. Está simplesmente buscando provas para apoiar sua conclusão inconsciente. Você se torna incapaz de descobrir a verdade. Olha só, surpresa para vocês, né? O texto? Muito bem. Família. Por isso existem tão poucos Budas no mundo. A causa raiz é a família. Toda criança nasce um Buda. Vem com potencial para alcançar a suprema consciência, para descobrir a verdade, para viver uma vida de bênção. Mas a família destrói todas essas dimensões, faz dela um ser totalmente plano. Cada criança vem com uma tremenda inteligência, mas a família a faz medíocre, porque viver com uma criança inteligente é problemático. Ela duvida, ela é cética, ela pergunta, ela é desobediente, ela é rebelde. E a família quer alguém que seja obediente, pronto para seguir, imitar. Por isso, desde o início, a semente da inteligência tem que ser destruída, quase que completamente exterminada, para que não haja nenhuma possibilidade de algum broto florescer dela. É por milagre que poucas pessoas como Zaratustra, Jesus, Lao Tzu, Buda escaparam da estrutura social do condicionamento familiar. Eles parecem ser grandes picos de consciência, mas de fato cada criança nasce com a mesma qualidade e com o mesmo potencial. Vocês viram acima que toda criança nasce um Buda já, né? Por isso existem, tá? Isso, tá? Okay. É por milagre, tá? 99% das pessoas podem se tornar Budas. 99,9% das pessoas podem se tornar Budas. Apenas a família tem que desaparecer para que isso aconteça. Senão haverão cristãos, maometanos, hindus, jainas budistas, mas não Budas, não Maomés, não Mahaviras. Isso não será possível. Maomé se rebelou contra suas bases e Jesus se rebelou contra suas bases. Estes todos são rebeldes. A família é absolutamente contra o espírito rebelde. A humanidade está passando por uma fase muito crítica. Tem que ser decidido se nós queremos viver de acordo com o passado ou se nós queremos viver um novo estilo de vida. Chega! Nós tentamos o passado e seus padrões e todos eles falharam. Olha, eu falei isso aqui ontem à noite lá no Vida Inteligente, né? Que todos os que nos antecederam, os avataras, os bodhisattvas, os grandes personagens que por aqui passaram, falharam em suas missões. Vou repetir. Nós tentamos o passado e seus padrões e todos eles falharam. Já é tempo amadurecido de sair fora das garras do passado e criar um novo estilo de vida na Terra. O melhor estilo alternativo é a comunidade. Comunidade, isso que nós temos aqui, por exemplo. A comunidade que nós temos, Vida Inteligente, que é uma família grande, maior aqui e que tem os seus conflitos, claro. A gente não se conhece, a gente convive virtualmente ainda, mas é muito factível isso, ok? Vamos voltar aqui, agora vamos entrar aqui enquanto eu li o texto, alguém deve ter opinado aqui. Parei na Lígia, que ela fala que não me fala em condicionamento religioso. Aos 8 anos disse não quero, diz a Délia da Mata. A Délia disse que apenas fez a primeira comunhão para fazer uma mãe feliz. Está aí, mas fez. E falei, não acredito em nada. A mamãe dizia que menina esquisita e eu ria. A Nilta diz que culturalmente, alguns ensinam, o meu é de posse, ditado. A família só é muito bonita numa foto e aprisionada pela moldura em uma parede. Infelizmente é nela que as pedras lapidam no atrito para formar uma bela pedra. Prestes disse, escreveu, não sei, peraí, onde é que está? Isso. Não sei o que é pior, o condicionamento familiar ou o condicionamento da mídia. Esse segundo é o comum na sociedade do consumo em que vivemos. Mas uma coisa leva para outra, né? Se você tem
Se você tem uma boa formação familiar, uma formação diferente dessa que eu acabei de ler, de liberdade, vamos dizer, aí você fica tranquilo. Muito provavelmente o condicionamento da mídia não vai te atingir, não, porque você já tem uma formação boa sua, né? Diz o César do Rio de Janeiro, vamos lá. Na minha visão de hoje, família é sinônimo de problema. Problemas esses que devemos enfrentar e superá-los. Não acredito numa família da propaganda. Cadê? Esse troço pula. Calma. Isso. Puxa vida. Tá. Calma aí, pessoal. Não acredito. Tá? Isso. Na propaganda de margarina. Todas felizes na foto. É falso. Acredito na família universal onde todos são irmãos, beleza? Mas e a consciência disso? Ainda não temos, né? As pessoas, quanto mais antigas, diz a Nilton, em geral têm crenças cristalizadas e conceitos e preconceitos que não arredam pé e querem que façamos assim como aprenderam. Mas é isso que se passa. As tradições, as crenças e toda essa coisa, e nós deixamos de ser originais. E agora, na nossa idade, 60, 50, 40, nós estamos trabalhando, batalhando, estudando, ouvindo palestra, vendo vida inteligente, frequentando aqui, frequentando lá, para voltar aqui, para voltarmos a ser crianças, né? Lembra alguém no passado que teria dito: vinde a minhas criancinhas, né? Não era os pequenininhos, não, era a pureza, né? A pureza de sentimentos. É isso. Então vamos lá. Prestes, não concordo, Grego. Essa tendência diz respeito a essa sociedade emocionalmente confusa e doente. Perfeito. Lígia, reza a lei e nascemos na família em que precisamos, então o melhor a fazer é aprender rapidinho. Bom, Lígia, a lei disse, se eu não tiver consciência do que a lei disse, isso aqui que você escreveu não serve para nada. Dizem que nós nascemos na família que precisamos. Eu não sei se eu nasci na família que eu preciso. Eu não tenho essa consciência, eu não tenho essa certeza. Não é porque o Jorge falou que eu vou aceitar isso aqui. Eu tenho que ter consciência disso. Quantas coisas que ele falou que mais tarde eu comprovei? Quantas coisas que ele falou que até hoje não comprovei? Então, o que eu experiencio depois, a consciência que eu adquiro, aí é que vale. Então, eu não sei se eu nasci na família que eu tinha que nascer, que eu precisava. Não sei se meus filhos nasceram na família que precisavam, se precisavam de mim, da mãe deles para nascer. Não sei, mas é isso aí. Tá? Reza a lei. Quem sabe o dia que eu tiver consciência da lei total assim, aí eu possa defender as minhas coisas com maior firmeza. Né? Estão batendo na porta, não faço ideia de quem seja. Peraí. Prestes, a partir do momento em que a sociedade evolua no quesito consciência, as famílias serão auxiliadoras nesse processo. Deixa eu ver quem é que está batendo aí. Espera um pouquinho só. Pequenino. Turma. Dá um tempinho. Daqui a pouco nós sabemos. O teu DVD não trouxe. Tchau. Oh, meu Deus. Tem a fitinha vermelha, mas não adianta. Tudo bem. Peraí. Não estão falando isso aqui, Lígia. Espera, já vou voltar aqui. Deixa eu pegar de novo a consciência. Bom, isso. A partir do momento que a sociedade, quem falou aqui, temos que ler outro texto, acho que precisa, é importante. Grego, não concordo. A partir do momento que a sociedade evolui no quesito consciência, as famílias serão auxiliadores nesse processo, diz o Prestes. Isso acontecerá a partir de nós para com as próximas gerações, tá? Acho que a família moderna tem que auxiliar e proteger os filhos dos dogmas e imputar valores positivos. Acho que é o grande desafio do milênio, diz o André. Eu tentei fazer uma educação diferente com os meus filhos e eu não sei se obtive sucesso, né? Eu acho que você tem que dar condição deles crescerem, você tem que dar boa educação que eu digo, boas escolas, mas aí eles vão pegar todas aquelas balelinhas, todas aquelas historinhas contadas. Você estuda geografia, a mesma coisa, história, a mesma coisa. Ciência é ciência, isso você tem que aprender. Mas as historinhas são todas passadas de geração para geração, então, olha, cada vez mais distantes da verdade nesse sentido. Bom, André, ajudar a ter uma liberdade com consciência. Deixa eu ver mais, que eu quero entrar no próximo texto. A família pode corromper o ser ou formá-lo, diz a Nilton. É uma faca de dois legumes. Aí as tendências do ser do seio da família vai contar em muito para que lado irá pender. Isso aí.
Délia da Mata, família karma mesmo. Sei disso e procuro ter consciência o tempo todo disso para entender e me posicionar nas situações que se apresentam no dia a dia. E tudo é para aprendizado. As escolas de hoje estão ultrapassadas. Faz tempo que estão ultrapassadas, né? Então, a questão é o seguinte: enquanto a gente ficar preso a dogmas, enquanto a gente ficar preso às verdades que nos impuseram, que nos imputaram, essa questão do karma, essa questão disso, essa questão daquilo. Eu disse ontem à noite, ao final do programa Vida Inteligente, está aqui para todo mundo ver, está na internet, né? Às vezes eu sou chato porque eu questiono, porque eu pergunto isso aqui. Não. Se eu estou fazendo esse trabalho, o meu trabalho, não é missão, coisa nenhuma, não quero nem saber dessa missão, faço a coisa que eu gosto. Isso aqui, o Vida Inteligente. Se eu passo alguma coisa, eu quero passar essa coisa para que ela seja passada de uma forma correta. Eu tenho que funcionar. Então, rapidamente aqui, karma, vamos pensar um pouquinho, karma. Por que a gente acredita em karma? Porque a gente leu, porque falaram. Você tem consciência de karma? Você tem? Não tem. Eu falo na sua cara, não tem. Então por que você fala em karma, como eu falo em karma, todo mundo fala? Porque me falaram, já me encheram ao longo de 62 anos, muita gente falou em karma. Li muito livro sobre karma, li livros sobre um monte de coisa. Então a minha cabeça sua, de todo mundo, está cheio de coisa dos outros. Então o que nós temos que fazer? Qual é o processo que nós estamos fazendo? Nós temos que tirar tudo que é dos outros, jogar fora, e começar a botar na nossa cabeça tudo que é verdadeiramente nosso. Se eu estou errado, me desculpa, é a minha opinião. Vamos lá. Família não respeita a individualidade daquele ser e só quer se impor. Isso é verdade. Tá, então vamos lá. Vamos ver se dá para ler mais um pouquinho do trecho, se vocês não se importarem aqui, porque é sensacional o outro trecho também. Esse, já vou postar os dois lá. Então tá. Dando uma sequência praticamente. Novas formas de coletividades terão que acontecer, de comunidades que a gente falou. Significa onde as pessoas não estão apenas vivendo juntas, mas onde elas estão em profunda comunhão, né? Que nem nós aqui, vamos dizer, a gente está numa comunidade, pelo menos a gente quer comungar a mesma coisa, né? Se comungamos ou não é outra história, mas o objetivo é esse de comungar. Viver em ajuntamentos é uma coisa, estamos fazendo isso, toda a cidade, todo mundo, milhares de pessoas estão vivendo juntas, mas que ajuntamento é esse? As pessoas não conhecem nem mesmo seus vizinhos. Elas moram no mesmo edifício, milhares de pessoas vivem juntas e elas nunca chegam a conhecer que estão vivendo na mesma casa. Isso não é comuna, porque não há comunhão, né? É simplesmente uma multidão, não há um lugar de vida em comum. A sociedade substituiu com certos princípios básicos, subsistiu. Vocês terão que removê-los, do contrário a sociedade não desaparecerá. A família é a causa raiz de milhões de males, mais uma vez reiterando, é o tijolo básico dos quais as nações são feitas, as raças, as religiões organizadas são feitas. E a família destruiu a alegria do homem e da mulher e de toda a humanidade. Hoje, no Ocidente, 1/3 dos casamentos acabam em divórcio, com todas as horríveis batalhas legais sobre os filhos e sobre os bens. Né? No começo é meu bem e depois é meus bens, né? A maioria de todos os assassinatos e crimes violentos do mundo acontece dentro de casa, entre membros da família. A estrutura básica da família é de possessividade. O marido possui a esposa e ambos possuem os filhos. E quando você possui um ser humano, você tira toda a sua dignidade, sua liberdade, sua própria humanidade. Você tirou tudo que é belo e você deu a ele, a ela, somente algemas, talvez feitas de ouro, lindas gaiolas em lugar de suas asas, mas essas gaiolas douradas não podem dar a ele, ela, o céu e a liberdade divina do universo. A família tenta desconectar você de toda a sociedade, assim como a nação separa você de outras nações. É a mesma estratégia de divisão. Quando a família desaparecer, muitos dos males psicológicos desaparecerão. Muito da insanidade política desaparecerá. Então a primeira coisa é uma comunidade
A comunidade modelo não terá famílias. A implicação é clara, não haverá mais casamentos. Ao amor, pela primeira vez, deve ser dado o respeito que lhe é devido por séculos. O amor deveria ser a única lei entre dois seres humanos. Se eles decidem viver juntos, apenas a alegria deveria ser a força de sua união. E lembre-se, como tudo é real, o amor também muda. Somente coisas irreais, somente coisas plásticas não mudam. Casamento é permanente, mas ele ganha permanência matando o amor. E no túmulo do amor, que o casamento constrói sua casa. Naturalmente, que faz isso apenas agonia, que traz isso apenas agonia, angústia, sofrimento, escravidão e uma destruição total da espiritualidade humana. Então, não quero me prolongar aqui, eu vou passar o texto na íntegra, mas acho que vocês se surpreenderam com o tema família que nós começamos a falar hoje, né? Porque gostou do Gaiolas Douradas, né, Lígia? Porque é um outro ponto de vista aí, para a gente ter uma, como eu disse agora há pouco, para a gente formar uma opinião, para a gente ter um nível de consciência, nós temos que verificar a cena, o fato, a situação por diversos ângulos, para que a gente não tenha a mínima possibilidade de errar. Nós temos todas as alternativas possíveis, daí então nós podemos fazer o nosso julgamento, o nosso aprendizado, a nossa mudança de consciência. É isso que eu tento passar e que às vezes eu tenho certeza que vocês me acham chatíssimo, que vocês falam disso, falam aquilo, mas se vocês conseguissem ler meu coração, vocês iam ver dessa minha chatice, dessa tudo isso aí que vocês reclamam, é pura manifestação do meu amor, né? Para fazer a coisa certa e chamar a um nível de consciência que eu mesmo ainda não tenho, né? Mas eu tenho consciência de que eu ainda não tenho esse nível. E ele está aqui, ele está germinando. Então por isso que de vez em quando eu pego alguma coisinha dele e vem para fora, né? Quando eu abro a boca assim para falar, sem ter nada escrito, aí o que eu vou falar? Eu vou falar coisa que está aqui dentro. Então eu pego um fragmentinho e de repente, nas coisas que eu falo, como já disse aqui diversas vezes, nas coisas que eu falo eu acabo aprendendo. Eu escuto aquilo que eu queria ouvir, a resposta que eu queria ter, vindo da onde? Da minha boca. Mas como da sua boca? Por quê? Porque ela sempre esteve no meu ser, caramba. Eu só tenho que acessar isso. E é isso que eu batalho para que todo mundo faça. Ouçam, estudem, leiam, pensem. Isso aqui, discernam, não tomem como verdade. O que falou isso, falou aquilo, leu isso, aquilo. Agora peraí. Vamos ver com a minha, isso aqui tem lógica na minha consciência. Porque não adianta você assumir uma coisa que você não tem consciência daquela coisa. Então você tem que adquirir, primeiro passo, consciência. Né? Então hoje nós trouxemos, perto das festas, perto da Natal, né? Que todo mundo ainda está nessa. As famílias se juntam, né? Nossa, as famílias trocam presentes, aquela coisa tão linda, tão autêntica, né? Mãe beija filho, um neto, né? O sogro, o genro, tudo beijinho, nossa, é tudo autêntico, né? Então chamando a atenção para a família, né? Para a gente começar a pensar, não para a gente desfazer famílias, mas para a gente doravante constituir famílias de verdade, famílias, uma grande família, né? Uma grande família, uma unidade, humanidade. É isso que a gente precisa ter consciência. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Falei demais, né? Caramba, só que eu comecei atrasado. Vamos lá. Lígia, em casa que falta amor e compreensão, se joga fora afeto, vida e pão. Bonita. Parar de falar minha esposa, meu marido, você sabe que me policio bastante. Mas e aí, se falar, então não é sua esposa, eu vou tomar ela pra mim. Você vai encher de porrada, né? Não é assim, você não... Nossa, não vai se mudar isso da noite para o dia, não. Prestes, boas coisas estão acontecendo ou nada esteja acontecendo. Serão muito mais as áreas onde a violência não está acontecendo. Deixa eu ver aqui que vem mais para trás. Não concordo, grego, diz Adélia. 35 anos não matei amor nenhum, pelo contrário. O amor aumenta com mais admiração, respeito e amizade. Toda regra tem exceção. Isso é... Parabéns para você, eu conheço outras pessoas também que estão aí com casamento de 50, 60 anos, boda de não sei o quê, porque se inventa boda de tudo quanto é tipo, né? Boda até de, eu já vi boda até de 75 anos de casamento. Isso é fantástico. São as exceções da regra. São as exceções da regra.
Isso aqui, tudo que a gente fala aqui não é. Se isso fosse lei, então vocês assistiam um vídeo inteligente e resolviam a vida de vocês. Aqui nós estamos para debater, para trocar ideias, para mostrar as exceções da regra, mostrar outros pontos de vista, para que a gente possa pensar um pouquinho. Olha só o César aqui. Meu casamento com minha mulher é totalmente livre, como acho que deve ser. Sem papelada, sem aliança, sem festinhas. É natural. Mas é o seu casamento, é a sua mulher, né, César? Tá vendo? Até isso nós precisamos mudar o que a gente fala, né? Olha como a coisa está condicionando. Lígia, ovelha negra, nem te conto, César, tá? A Adélia diz que para mim é claro que a vida é para evoluir, isso é minha certeza, sempre foi, e karma são questões para resolver, e o modo como fazemos é que vamos dando passo para frente, ou não. César diz que concorda com a Adélia, o nome karma é só um nome dado, mas é a lei física da natureza, ação e reação, assim como a lei da gravidade, não vejo como negar. Tá bom, isso aí. Tá, agora eu vou para cá para frente. Opa! O que diz a Nilta? José Ângelo Gaiarsa, psiquiatra nas décadas de 80 e 90, falou coisas que chocavam as pessoas sobre a família. Gostei muito dele quando eu li um artigo numa revista. Achei que fala sobre o que acontece no real. Bom, mas a gente não lê o artigo, a gente não sabe, né, Nilta? Então, acha o artigo e posta na comunidade para compartilhar com a gente. O Prestes diz que a mídia vendida nos faz acreditar que a humanidade está uma bosta. Mas, logicamente, talvez não seja bem assim. A mídia você não pode acreditar porque ela é manipuladora. Você vê que o Jornal Nacional fala que aconteceu um fato não sei aonde. E que foi assim, que foi assado, que aconteceu, que prenderam esse, que mataram ele desse jeito. E todo mundo acredita, caramba. Todo mundo acredita. Ninguém esteve lá e todo mundo acredita porque foi o Jornal Nacional que falou. Pô, gente, é isso que eu estou falando, né? Companheiro também não deveria levar o meu. Acredito nisso e não é porque me dizem. Li muito Gaiarsa, muito bom mesmo, diz a Lígia. A família corrompe, vou achar e postar. Boa! Por favor, então, Nilton. A família corrompe é o nome do texto? Faça. Não queremos destruir família nenhuma. Talvez até as pessoas lendo esses textos melhorem sua própria família. Comecem a olhar as pessoas da sua família de uma forma diferente, mas com consciência. Não é porque nós falamos num programa de internet aqui, não. Você tem que ter consciência do que você vai fazer. É isso. Prestes, saiu tudo quebrado em partes misturadas do que escrevi. Que doideira, sem problemas. O importante é escrever, o Prestes. Bom, são 11:11 o número cabalístico, o número do portal 11:11, onde tudo aconteceu e tal. Então, hoje é sexta-feira, né? Amanhã é aniversário do meu filhote. Vai fazer um ano que o mundo não acabou. Vocês lembram de 21 de dezembro de 2012? Ui, nossa, que pedaço. Morri de rir. Então amanhã é aniversário do meu filhote, do meu mais velho, faz 35 anos. Espero que a gente tenha um fim de semana maravilhoso sempre, que a gente possa estar aqui na segunda-feira, nessa família gostosa que a gente constituiu e que tem 7 bilhões de membros, né? Mas são uns 30 por enquanto estão participando aqui, mas nós vamos chegar lá, né? E espero que vocês tenham um fim de semana harmônico junto aos seus familiares, com saúde, com paz, com felicidade, sempre. Um fraterno abraço e até segunda-feira. Tchau.